Senador Omar Aziz, presidente da CPI da pandemia. Bom, primeiro, como é que o senhor observa toda essa história que o país está vivendo aí? É confusão em cima de confusão. A gente não acorda um dia, não começa uma semana com tranquilidade. É só notícia para pregar instabilidade, né? Foi o que eu disse um dia a um ministro da Justiça, que eu não sei nem quem era o cara, mas o cara falou assim: olha, você dá muita notícia ruim na televisão. Eu falei: eu dou notícia ruim da televisão porque você é incompetente e não faz o seu trabalho. O Brasil é um país violento muito por causa sua, que é ministro da Justiça, e não faz o seu trabalho. Naquela época eu disse a ele. Ele calou a boca, porque era verdade. Que eu não mando matar ninguém, eu não mando assaltar ninguém. Foi o que eu disse a ele. Se eu fosse repórter policial na Suíça, olha, fulano roubou o queijo de alguém. Olha, subiu uma galinha de tal lugar. No Brasil as pessoas morrem na bala e daí por diante. Mas então, todo dia a gente tem um espaço para confusão. Isso não leva a lado nenhum, né? O Brasil devia estar unido, mais unido que nunca. Bom dia, Datena. Bom dia aos ouvintes da Rádio Bandeirantes. É um prazer estar novamente aqui com você. E você coloca muito claro para os seus ouvintes. Realmente se cria todo dia um fato para você tirar o foco do que nós estamos vivendo. São factoides, sabe muito bem que isso não vai dar em nada. Esse negócio de... Você pode até discordar de uma decisão judicial e você recorre da decisão judicial, mas daí a você querer intimidar ministro do Supremo, juízes que estão, todo momento, tem causas para julgar e a pessoa que se sente prejudicado pedir a cabeça desse ministro, desse juiz, nós vamos entrar numa balbúrdia jurídica e aí isso não vai funcionar. Então, os ataques à democracia brasileira são muito claros, eles não vêm acontecendo de hoje. Eles vêm acontecendo há muito tempo, bem antes do presidente Bolsonaro. Mas com o presidente Bolsonaro, as coisas se acirraram mais, né? Se acirraram bastante. Veja que agora, essa semana que passou, nós quebramos o sigilo bancário de vários sites que pregam a destruição da democracia, invasão do Supremo, invasão do Congresso, a volta dos militares ao poder. É uma coisa que a gente esperava estar discutindo nesse momento. O que você esperava estar discutindo era o problema de segurança pública, era o problema da inflação que está alto, nós vamos chegar a 2 dígitos da inflação. A questão do gás de cozinha e a gasolina altíssima, você vê que tem um gás de cozinha está R$100 e poucos o botijão. Aqui no interior do meu estado, do Amazonas, com o transporte, isso aumenta 30%, 40%, às vezes, o valor do botijão e da gasolina. Porque você não tem a produção lá no interior, você tem que levar daqui da capital para lá. E aqui as distâncias são enormes para você levar e abastecer essas cidades, então é muito mais caro. Nós tínhamos que estar debatendo hoje a falta de emprego no Brasil, a geração de novos empregos, né? A pandemia, que ainda continua matando pessoas. Então isso é para desviar. Então, hoje, infelizmente, o presidente da República, ele não reúne especialistas em áreas para debater, ele não reúne especialistas na área de economia para debater, não reúne especialistas na área de segurança para debater, para gerar emprego, para criar programas de distribuição de renda. O que nós vemos são factoides em cima de factoides, e nós estamos há uma semana, veja bem, discutindo o impeachment do ministro, como se nada tivesse acontecendo no país, como nós estivéssemos em pleno emprego, a pandemia já tivesse saído da residência dos brasileiros, como se a inflação tivesse controlada. Nós estamos vivendo momentos, realmente, desviar. Então você tem uma discussão dentro de casa, isso aqui é um exemplo que eu vou te dar, não acontece isso, né? Você tem um problema sério dentro de casa, então você vai arranjar uma briga com o vizinho para esquecer do problema que você tem dentro da casa. Não. Primeiro você tem que resolver o problema dentro da tua casa para arranjar briga com os outros. Então, há uma inversão. O presidente procura todo dia dar, eu digo para você, carniça para os urubus de plantão que querem
retrocesso na democracia. E isso ele consegue fazer, dar essa carniça para os urubus ficarem ali rondando a democracia brasileira. Mas não creio que o povo brasileiro, as instituições vão permitir que isso aconteça. Mas todo dia, cortina de fumaça acaba virando fogaréu. O alto comando do Exército, há pouco tempo atrás, em conversa com ministros do Supremo, disse que não temia golpe militar porque não há condição para isso, né? Mas que temia, sim, atos golpistas de grupos ligados ao senhor presidente. Atos golpistas significam instabilidade ao país e pode se levar a um regime de anarquia. E aí eu não sei o que pode acontecer. O meu maior medo é que o país entre num sistema anárquico. Esse é o problema. Aí, constitucionalmente, as Forças Armadas têm que entrar para conter a anarquia. É um negócio planejado. Se as forças das polícias militares que usam armas, tá certo? São pessoas armadas. Tanto é que a lei é clara, você tem um número de policiais armados da Polícia Militar para o número de habitantes no Estado. Ele não pode ultrapassar isso. É o percentual que você tem. Não ultrapassa esse número de policiais militares armados. É lógico que se você tem o que aconteceu hoje em São Paulo, que o governador Dória teve uma posição de colocar, você tem hierarquia. A Polícia Militar, ela sempre teve hierarquia. Hierarquia tem um comandante. O comandante da Polícia Militar é o governador do estado do Amazonas. Eu fui governador e sei o que é isso. Fui secretário de Segurança, sei o que é isso. Essa anarquia que alguns, poucos, tentam criar, colocar a Polícia Militar, a Polícia Civil armada para ir para a manifestação, isso aí chama o quê? A Constituição tem que garantir a segurança do povo brasileiro. Aí você coloca as Forças Armadas, aí sim você coloca as Forças Armadas no jogo. É isso que eles estão plantando. É isso que nós não podemos permitir. Nenhum governador do Estado brasileiro, nenhum, pode permitir que isso aconteça. Nós temos que tomar providência, e providências enérgicas. E o Congresso Nacional, e aí eu te digo, tenho um respeito muito grande pelo presidente, tenho um carinho muito grande pelo presidente Rodrigo Pacheco, mas o presidente Rodrigo Pacheco, ele não entendeu que quando dois não querem conversar, um dos dois não vai ter conversa. O presidente Bolsonaro nunca esteve a fim de sentar à mesa para assumir compromisso, porque ele não vai assumir e vai continuar praticando. É o que o presidente da Câmara achava. O deputado Arthur Lira disse, olha, eu vou votar aqui, não passou na comissão, mas eu vou colocar assim mesmo para a gente votar no plenário a questão do voto impresso e depois esse assunto está encerrado. Não está encerrado, ainda está na pauta deles, ainda é pauta de muitos bolsonaristas, inclusive do próprio presidente. Nem os aliados conseguem entender bem o presidente, porque foi uma jogada de mestre, quer o cara goste ou não do Lira, foi colocar a história ainda da pauta política. Depois da comissão ter analisado, devia ter morrido ali. Devia ter parado ali. Não parou ali, o Lira tentou mais uma vez colocar no jogo político, que é onde deve ficar um estamento burocrático que deve analisar a questão do voto impresso. Ele colocou ainda no jogo político. E o Bolsonaro vai e discute aquilo que o senhor falou. Ele não tem intenção, e se não for o voto impresso, vai ser outra coisa. Ele vai arrumar outra coisa para outra complicação. Logo depois do voto impresso, ele foi e pediu impeachment do ministro Alexandre de Moraes. E daí por diante, o senhor tem razão. Agora, o único papel que coloca as Forças Armadas como intervenção interna no Estado brasileiro realmente é esse. Já foi colocada a questão durante as LDOs do governo Temer, quando houve insurreição em Natal, quando houve falta de polícia no Rio Grande do Sul, os governadores, por LDO, pediram a intervenção das Forças Armadas. Isso aí coloca as Forças Armadas do papel de Estado à intervenção em áreas
militares para garantir a governabilidade. Foi feito de uma maneira também direta pelo presidente da República, durante o governo Temer, quando ele determinou, sem que o Pezão pedisse, a intervenção no Rio de Janeiro. Ele sabendo que porque ele tinha informações, que os militares queriam intervir, inclusive prendendo o Pezão. Foi preso depois. Mas o Temer teve a tranquilidade de não permitir que o governador fosse derrubado na época. A intervenção foi por parte do governo, não por pedido de um governador, e o governador foi mantido no cargo sabendo-se que havia suspeitas já contra ele de crimes graves, tanto que o levaram à cadeia logo depois. Mas o Temer foi sábio politicamente em não permitir a intervenção diretamente, que poderia parecer um golpe de Estado naquela que foi a capital da República Federativa do Brasil, o Rio de Janeiro, antes de Brasília. Então, tem que se ter muito cuidado, porque agora ex-presidentes foram procurar os comandantes militares. Os comandantes militares, os generais, disseram, olha, nós não vamos intervir, quem ganhar, ganhou. Agora há um risco, a instabilidade das polícias militares. Essa instabilidade pode colocar em risco a situação do jogo político no país. Por isso que eu fiz um comentário aqui, perguntando aos policiais militares o que é que eles ganharam no governo Bolsonaro. Nada. Tudo que ele prometeu, ele não entregou. Essa é a grande realidade. E o Dória também tem muito pouca coisa a falar, porque o Dória não fez nada pela Polícia de São Paulo. Absolutamente nada. Mas ele, como governador do estado, tinha que se pronunciar e tomar uma providência. Porque ele não fez nada pela Polícia de São Paulo também. Agora, o presidente da República fez alguma coisa? Um dos motivos da cisão do Major Olímpio com o presidente da República era esse, um dos motivos claros. Não só por briga política, mas também por questão de ajudar as polícias no Brasil. Então, eu acho que as polícias ficariam muito bem colocadas se ficassem onde estão. Porque se elas tivessem sido valorizadas por político no Brasil, alguma vez, a segurança nacional estaria prevista com participação das polícias na Constituição. Não tem isso na Constituição brasileira. O ministro Jungmann colocou muito bem isso semana passada, numa entrevista comigo aqui. Polícia nunca foi valorizada no Brasil. Não está nem na Constituição brasileira. Tá? E ganham mal pra caramba. Então, é melhor vocês ficarem na de vocês, até que os parlamentares, não é um cara só, não, um presidente, um governador, os parlamentares entendam que vocês tenham que ter prerrogativas da importância que vocês têm para a segurança nacional na Constituição brasileira. Por isso que eu aconselho a comandante militar, de PMs ou de polícias a não se meterem nem para o lado de um, nem para o lado de outro, porque nenhum valorizou vocês até agora. Ninguém valorizou vocês. Faz 20 anos que eu faço cobertura de polícia, nunca vi parlamentar valorizar a polícia. Essa é a grande realidade. Essa é a realidade direta. Tanto que começaram a eleger representantes de polícias para ver se as coisas melhoravam. E não melhoram, porque um ou dois não fazem nada, não conseguem fazer o que a maioria não quer. Então não tomem partido não, porque vocês são manipulados. Não se deixem manipular. Bom, passando isso à próxima colocação, esse pedido de impeachment do presidente Jair Bolsonaro passa pela Casa do Povo. Na Casa do Povo ele gastou bilhões com emendas que ele podia, se aconselhado pelo Paulo Guedes, distribuir para o povo em auxílio emergencial, em Bolsa Família, mas de verdade, não R$ 45 de aumento de Bolsa Família, não essa miséria de auxílio emergencial, fazer mais obras para gerar emprego e daí por diante. Então, boa parte do Congresso recebeu emendas parlamentares altíssimas por parte do presidente da República. Mas mesmo assim, eu acho que o Congresso não será insano em aceitar qualquer tipo de quebra do jogo, exatamente por esse fato da gente poder partir para um regime de anarquia. Ou eu estou errado, presidente? Não, você está certo. Você está certo. Eu acho que não dá para entrar nesse jogo. Não dá para entrar no jogo que o presidente e algumas outros que o cercam querem. Isso é um jogo que não é num campo gramado com uma boa drenagem. Isso é um jogo que é num chavascal em que vai ganhar quem der mais pancada. Né? Não vai ganhar quem joga melhor, quem administra melhor o time. Não, vai ganhar quem der mais pancada. É um jogo de várzea num campo bastante encharcado, que não vale a pena a gente entrar nesse jogo. Nós vamos fazer o nosso papel,
E se o presidente tiver que disputar uma reeleição? Porque o presidente já vem há muito tempo tirando carta de seguro. Olha, primeiro a eleição pode ser fraudada, de alguém que ganhou a eleição. Todas as eleições que ele ganhou, ele foram através do voto eletrônico, né? As primeiras duas que ele ganhou, na década de 90, 94, foram votos, era voto escrito. Depois, as eleições, a partir de 96, se tornam eleições que vem o voto na urna eletrônica, que até hoje ninguém nunca provou que houve fraude, nunca provou que houve fraude. Então, ele joga para um jogo onde não há conteúdo de debate da Atena. Esse é o jogo dos mais fracos, daqueles que não têm conteúdo para debater. Se a gente for debater a questão econômica do país, nós vamos debater a questão de segurança pública, que aí sim, um projeto. Qual era a grande pedida dos policiais militares? É que tivesse a isonomia do Distrito Federal. Aí, está na mão do presidente Bolsonaro fazer isso hoje. Por que não faz? Está na mão. Eu fui governador, fiz um plano de cargos e carreiras para policiais militares civis e militares. Veja quanto o coronel da Polícia Militar ganha no estado do Amazonas e veja quanto ganha em outros estados. Nós tivemos um planejamento para remunerar bem. Isso fizemos. Então, é simples. Eu acho que qualquer tipo de sujeição, nesse momento, por parte das forças que elas predominantemente têm arma, por isso, daquele momento em que, hoje, eu enxergo dessa forma, posso estar equivocado, e eu nunca estou, nem sempre a gente está certo, a gente se equivoca. Mas quem é que quem vai comprar arma ao preço que está? O povo pobre vai continuar desarmado. Quem ia comprar arma é quem tem dinheiro. O preço de uma pistola .40 custa R$7.000. Você vai comprar munição, treinamento, psicólogo, teste, não sei o que e tal, você vai gastar de 10 a 11 mil reais para ter uma arma no seu poder. Como é que uma pessoa que está ganhando salário mínimo, como é que a pessoa que está desempregada vai ter arma? Não vai. Quem ia ter arma, ou terá arma, é uma pequena faixa da população brasileira que apoiam o atual presidente da República. Então, essas questões, hoje, a gente nota muito bem quem ele queria armar. As pessoas de bem só? Ou pessoas que querem o golpe, pessoas que torcem pelo caos, que estão torcendo que se feche o Congresso, que se feche o Supremo. A arma, na mão de uma pessoa que não está qualificada para usá-la, ela é prejudicial à saúde brasileira e principalmente à democracia. Então, eu falo para você isso, que o desvio do discurso, sem conteúdo, trazendo questões superficiais para um debate. Olha só que ponto nós chegamos. Você usar o dia 7 de setembro para dizer que nós vamos ter uma nova independência no Brasil. Dom Pedro foi ressuscitado agora, Dom Pedro, para ter uma nova independência no Brasil. Se utilizando de quê? Se utilizando de facções, de milícias. Porque as milícias não precisam estar escondidas, não, atrás de um civil, não. Ela pode estar em qualquer lugar. E aí cabe às instituições fortalecidas não permitir que essas pessoas sejam usadas, como você está dizendo. Não se deixe usar. Não há nada mais bonito que a democracia. O golpe de 64, Datena, aqueles que apoiaram o golpe de 64 foram os primeiros a serem punidos pelo regime militar. Veja o caso de Carlos Lacerda, que fazia discursos homéricos, usando a imprensa, pedindo que os militares assumissem. Qual foi o compromisso deles? Não, nós vamos assumir e vamos entregar para os civis. Foram entregar para os civis 20 e poucos anos depois. Eles assumiram em 64. O golpe de 64 não pode ser comparado a qualquer golpe hoje. Não dá para ser comparado. Já discutimos isso. A geopolítica era outra. Os americanos estavam preocupados com o Khrushchev botando
míssil lá em Cuba, ficavam preocupados com a ocupação das Américas por regime comunista. É outra história. Hoje não há nem clima para isso. É outra E história. cheira a República de Bananas. É uma história completamente diferente. Os militares de hoje têm uma cabeça diferente dos militares de antigamente. Aquilo era no meio de uma guerra fria, né? Era uma situação completamente diferente. Agora, atos golpistas podem acontecer, inclusive em 7 de setembro. Tem que se tomar muito cuidado aí para que não aconteça alguma tragédia. Alguma tragédia. Aí tudo que a gente não precisa no meio de um maior flagelo da humanidade do século XXI é uma tragédia. Tem que se tomar cuidado para que durante o 7 de setembro não se aconteçam os tais atos golpistas previstos até pelo alto comando do Exército acontecer em algum momento com insuflar gente maluca armada. E é perigoso mesmo. Bom, amanhã a Comissão de Constituição e Justiça do Senado vai sabatinar o Augusto Aras para uma recondução na PGR. Como é que o senhor analisa a posição da PGR de hoje? O senhor que já teve até problemas com o Augusto Aras. E qual deve ser essa recondução e até que ponto ele aceitaria essa recondução, ou ele realmente, ao contrário do que o cargo diz, o cargo diz que ele tem que ser isento em relação ao presidente da República, ele estaria fechado com o presidente e é difícil mudar. Olha, eu acho que o debate amanhã vai ser um debate de cobranças e que ele assuma alguns compromissos. E será isso cobrado. Não é que os senadores vão deixar de votar no doutor Aras. Creio que ele vai ganhar tanto na comissão, na CCJ, como no plenário. Mas vai ser um debate totalmente diferente. Vai ser um debate em que você irá fazer com que o doutor Augusto Aras assuma compromissos. E quais compromissos esses? Primeiro, compromisso com a democracia. Não dá para a gente pensar num procurador-geral da República que não assuma esse compromisso. As outras questões, tenha certeza, e eu serei um deles, que sou membro da CCJ, é a questão de como vai ser tratado o relatório final da CPI. Pela PGR. É o que eu ia perguntar, passa por ele isso. Passa pelo Augusto Aras o relatório final da CPI, é o que eu ia perguntar. Também. Mas passa também por ele. Não serei eu só. Eu acho que todos os membros da CPI que estão imbuídos nessa investigação e que nós chegamos a resultado, já que muitos não acreditaram que nós chegaríamos, irão fazer essa cobrança. Mas é normal. É uma cobrança com respeito que uma autoridade vai estar ali. Nós temos que fazer essas cobranças e fazer com que o doutor assuma esses compromissos como procurador-geral para que a gente possa ter a segurança que você vai ter uma pessoa isenta ali, independente, porque se não for o doutor Aras, qualquer outro procurador que foi indicado pelo presidente também vai ter que assumir esses compromissos. E compromissos esses que, quando são assumidos publicamente para a nação, e tenho certeza que amanhã a grande imprensa nacional, a população brasileira vai estar acompanhando essa sabatina, não tenha dúvida nenhuma que essas cobranças serão feitas ao doutor Augusto Aras. Quais são os compromissos? Primeiro deles, volto a repetir, compromisso com a democracia plena, Estado de Direito. Nós não podemos permitir que ninguém tenha o direito de querer tangenciar nesse momento. Absolutamente ninguém. Seja o presidente, seja qualquer pessoa. E vê bem, essa última ação do Ministério da Polícia Federal, que fez busca e apreensão na casa de algumas pessoas, teve a chancela da subprocuradora Lindora. Foi ela que pede ao ministro Alexandre de Moraes que tome essas diligências. E o ministro Alexandre de Moraes, ele fez essa diligência. Então, eu acho que, nesse momento, vai se sobressair, tenho a certeza absoluta, não é a relação pessoal entre a Procuradoria ou quem quer que esteja como presidente de plantão, mas sim aquilo que eles se comprometeram a fazer quando assumiram cargos tão importantes da República. Olha, eu não tenho dúvida que o que tornou o presidente mais instável foi um quadro, mais do que ele já sempre foi, né, mais instável mesmo, foi um quadro de, primeiro, o Supremo dá ao Lula o direito de ser ficha limpa e concorrer às eleições. E o Lula começar a subir
a ponto de passar o Bolsonaro nas pesquisas. E o outro fator desse quadro foram as apurações da CPI. Não há dúvida nenhuma que esses dois fatores tornaram o presidente muito mais instável e bélico, ou mostraram o belicismo que ele tem dentro dele mesmo. Daqui para frente, a gente tem que começar a pensar que a gente dizia o seguinte: nós temos certeza que não vai ter golpe, nós temos certeza que vai ter eleição, nós temos certeza que vai ser tudo tranquilo. Depois nós passamos a dizer o seguinte: olha, nós achamos que não vai ter golpe, achamos que não vai ter problema nenhum. E agora se tem uma dúvida muito grande sobre a possibilidade de instabilidade democrática. Há que se lembrar que a democracia tem que ser defendida até a morte. Não há outro caminho para o Brasil que não o caminho democrático e pelas urnas. Mais que a situação está mais grave do que antes desses fatores que eu citei, ela está mais grave e não há como negar isso, principalmente com a nossa economia se deteriorando, muita gente morrendo de fome, muita gente sem casa. Isso cria um grau de instabilidade no país. É que o Brasil é uma potência muito grande para que se aconteça aqui o que se aconteceu, por exemplo, no Haiti, por exemplo, né? Aqui não tem nem terremoto e duvido que ninguém vá se tomar atitude mais extrema com um golpe ou coisa parecida. Mas esse quadro é preocupante, no mínimo é preocupante. Não lhe parece isso com toda a sua experiência, senador? Olha, eu tenho essa preocupação, como todo brasileiro tem, mas eu acho que hoje o grau de conhecimento da população é muito maior. Se você pegar e retroceder 2 anos, o presidente Bolsonaro, ele no primeiro momento da pandemia, quando ele cria aquela ajuda de R$ 500 para as famílias, você vê que ele cresce na pesquisa. Ele começa a crescer, ele começa a cair com o comportamento que ele teve. E aí você vai ter outros fatores que fazem com que o presidente... Não é o fator do Lula ter sido absolvido ou poder disputar, não. Até porque o Lula podia ser absolvido, podia disputar, mas se o presidente Bolsonaro estivesse fazendo o papel, aquilo que ele se comprometeu com a nação brasileira, tenha certeza que ele estaria muito bem eleitoralmente. Acontece que se você procurar todos os compromissos, que foram poucos que ele assumiu, até porque ele não participou de debate, ele não tinha tempo de televisão para se comprometer. Nem aquele pouco tempo que ele tinha em se comprometer, ele cumpriu. Então ele fica com aquela tese pátria, família, e nada, mas não tem nada, absolutamente nada. Absolutamente senador, nada. Nós só temos, senador, pela sua assessoria, a gente só tem mais 6 minutos, eu não gosto de descumprir com o prazo. É porque eu vou pegar o avião. O senhor tem compromisso, mas só então, rapidamente, essas declarações estão na capa do UOL. O Flávio Dino: Bolsonaro está atormentado psicologicamente, Mourão seria melhor. Lá embaixo, mas o Flávio Dino é de esquerda total e tal. Aí você pega essa frase aqui: volta de Lula seria menos traumática do que reeleição de Bolsonaro. Diz o FHC, que já é um cara moderado. Essa situação já começa a levar de novo para impeachment, coisa parecida. É a última pergunta. Não creio em impeachment. E acho que não seria a coisa mais salutar fazer nesse momento. Eu acho que nós temos que debater a democracia contra aqueles que são contra a democracia. O impeachment, ele vai ser muito traumático. Muito traumático. Tenha certeza disso. Pode sim, no impeachment, com esse tipo de argumentos que o atual presidente usa. Você veja bem, a Dilma, quando foi impeachmentada, ela tinha 10% de aprovação, menos do que isso. Ela tinha 60 e poucos por cento de rejeição, que é o que o presidente tem hoje. Qualquer pesquisa, ele está lá em 60% de rejeição. Só que nós estamos vivendo um momento bem diferente. Nós não estamos discutindo com um democrata. Nós estamos falando assim, a presidente Dilma tentou se defender até o último momento do impeachment dela, através dos meios democráticos que ela tinha. Em momento algum se falou em qualquer tipo de movimento
antidemocrático para elas permanecer no poder. Eu, sinceramente, Datena, creio que quem quer que seja o próximo presidente, ele tem que ganhar a eleição pelo voto. Não seria nenhum... O Brasil passa por um momento muito difícil. Melhor caminho. Se nós fôssemos passar... Não seria o melhor caminho? É o melhor e único caminho. Então, veja bem, nós temos aqui hoje questão da inflação, desemprego, questão ambiental. Ontem, se você vê o que está acontecendo nas nossas nascentes, nos nossos braços de rios, que estão secando, da onde nós temos a maior produção, o maior agronegócio do mundo, que é no Centro-Oeste, o Pantanal, lá em Mato Grosso. São questões que não vêm à toa, esse é um debate que está aí premente. É a sobrevivência do país em relação ao agronegócio. Então, nós estamos discutindo uma coisa, porque você não tem hoje, no Ministério do Meio Ambiente, alguém que discuta isso, você não tem no Ministério da Educação. O ministro da Educação, toda vez que abre a boca, é para falar uma besteira. Não precisa formar ninguém na faculdade. Pessoas com deficiência não pode estudar com pessoas que não têm deficiência. São absurdos que vão tirando, pouco a pouco, apoio do presidente Bolsonaro. Quantas famílias? Nós temos em torno de 15% de pessoas com deficiência no Brasil. Um país que não entra em guerra. Nós não temos pessoas com deficiência por causa de guerra. É a média mundial, é 15%. Você coloca, e quando você coloca diabéticos, aumenta um pouco essas pessoas com deficiência. Veja bem, dificilmente tem uma família brasileira que não tenha um parente, um sobrinho, um filho, um irmão, pessoa com deficiente. Me vem o ministro da Educação e me dá uma declaração dessa e depois tenta remediar o que fala. E dali, essas pessoas com deficiência está na direita, está no centro, está na esquerda, está no católico, está no evangélico, está no ateu. Não é uma coisa que é absurda. Não, pessoas deficientes só tem um lugar. Não é assim. Eu tive uma filha deficiente. Eu sei o que eu estou falando. Eu sei muito bem como ela envolve a família toda. O carinho que todos os meus irmãos, a minha mãe, que já não está aqui, tinha por ela. Eu via. Não é uma coisa fácil. Então, é uma coisa, mesmo eu tendo condições de dar qualidade de vida para ela, eu sofri muito, porque a gente sofre, a família sofre com a gente. Quantas mães, quando eu criei um programa aqui chamado Viver Melhor, eu entrava na casa de uma mãe que tinha uma pessoa com deficiência dentro da casa. Essa mãe não vai no casamento, essa mãe não vai no aniversário, essa mãe não vai para um banho, essa mãe não sai. Por quê? Porque ela tem a responsabilidade de cuidar daquela pessoa com deficiência, que seja o filho, seja uma irmã, seja a mãe. Nós sabemos, quando eu digo nós sabemos, porque eu vivi isso. E eu fiz isso no meu governo. Eu tentei. Eu disse, olha, você não está só. Você tem meu ombro aqui para chorar comigo. Mas é aquilo que Deus nos dá de tarefa. A gente não pode fugir disso. E um governo desse é insensível. Quantos óbitos, órfãos, pessoas sequeladas. E nós estamos debatendo se vai impeachment o ministro ou não. Tínhamos que estar debatendo agora os milhões de brasileiros que precisam de hospitais especializados para tratamento no pulmão, tratamento coronário, tratamento mental. Nós não estamos debatendo isso. Sabe por que nós não estamos debatendo? Porque isso não é interesse de se debater. Isso faz de conta. Vamos jogar para debaixo do pano. Vamos deixar escondido, como muitos deixam, muitas vezes, uma criança deficiente escondida. Não é porque a mãe tenha vergonha, não. É porque ela não tem condições de levar essa criança para fazer uma fisioterapia. Ela pegar, carregar no colo, ir para dentro do ônibus e levar para fazer uma fisioterapia, porque o Estado não dá condições para ela fazer isso. Esse é o debate maior. E eu não estou falando de 1%, não. Estou falando de em torno de 15% da população brasileira, retirando os diabéticos. Quando você coloca os diabéticos, aumenta e aumenta bastante.
Datena, eu espero que eu tenha dado uma contribuição hoje no seu programa. Boa viagem, eu estou preocupado disposto... com o seu avião. Eu vou viajar. Então tá bom. Uma ótima viagem, que Deus lhe acompanhe. Muito obrigado. Faltaram algumas questões, num outro papo a gente atualiza, tá bom? Abraço, fique com Deus e boa viagem. Obrigado, Datena. Um abraço. Boa viagem ao senhor. Abração. O Agostinho.